Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Uma palavra que é poderosa para nos ajudar no meio das dificuldades que, na verdade, não são poucas, não é verdade, irmãos? Na caminhada. E por falar nisso, como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? Olha, prepara os cobertores aí, hein? Diz que às 5h17, pelo menos aqui na nossa região de Uberlândia, diz que vai chegar um frio que vai durar aí um tempo avassalador. Então prepare aí os cobertores para ficar bem quentinho nesse tempo de frio, não é verdade? E que o Senhor possa aquecer o nosso coração com a sua palavra, que Ele possa vir nos confortar hoje, que essa palavra possa falar direto ao seu coração. O texto hoje, para nossa breve reflexão, ele encontra-se na Epístola de Paulo aos Filipenses, e é uma que eu gosto muito. Capítulo 4, quero ler com vocês a partir do verso 18 em diante, até o final, é a parte final da carta. Diz assim: No momento, tenho tudo o que preciso, e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. É esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda a glória seja dada a Deus, nosso Pai, para sempre. Amém. Transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente que pertencem à casa de César. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Glória a Deus, irmãos. Paulo está aqui agradecendo, e essa epístola de Paulo, quero contextualizar rapidamente, ela é uma expressão de gratidão do apóstolo a uma igreja que ajudou muito, inclusive financeiramente, a sua caminhada, que acreditaram no chamado de Paulo. E ela vem justamente para fortalecer aqueles irmãos na fé que passavam por grande dificuldade. Enquanto todas as outras igrejas criticavam o apostolado de Paulo, essas aqui, mesmo diante da dificuldade, resolveram incentivar ele mesmo, até mesmo com ofertas financeiras. E é uma realidade muito diferente que nós vemos hoje, não é verdade, irmãos? Assim, no nosso meio, no meio cristão, cada um cuidando do seu próprio umbigo, cada um na sua própria caminhada, sem se importar com as pessoas que estão ao redor. E eu quero fazer algumas aplicações bem pertinentes referentes a esse texto, porque nós não fomos chamados para andar como o mundo anda, irmão, nós fomos chamados para ser diferentes. Vamos lá? Fala assim, ó: no momento, irmãos, tenho tudo o que preciso e muito mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pela contribuição que vocês enviaram por Epafrodito. Irmão. E eu quero te falar, irmão, quem anda com Deus é assim, pode passar dificuldade, mas nada falta. Quem anda com Deus, irmão, vai passar por muitas situações difíceis, teste de fé, prova, vai passar por situações às vezes desesperadoras. No mundo nós teremos aflições. Não se engane não com esse evangelho de açúcar, irmão, com um evangelho que, sabe, você vai vencer e você vai ter tudo, você vai ter vida plena, mas sem dificuldade. Sem um caminho que às vezes provoque dor. Não é assim. Em Salmo 23, versículo 1, a palavra fala justamente que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Na versão original, na versão do hebraico, ela fala justamente isso, de que de nada nós teremos falta. A tradução melhor seria essa. E na verdade nós temos falta na caminhada, irmãos. Muitas vezes sentiremos falta de um abraço, sentiremos falta de recursos financeiros, de um conforto, mas isso tudo tem uma finalidade, o aperfeiçoamento do santo. As dificuldades são um aperfeiçoamento daqueles que são chamados a viver uma vida santa com o Senhor. Agora, o Senhor não nos falta, e mesmo que pareça faltar, irmão, mesmo que pareça perdido, mesmo que o vento sopre ao contrário, na verdade ele está soprando a favor. As dificuldades, elas vêm para fortalecer, mas, olha, ele fala no momento, e eu gosto dessa expressão, porque no momento, e quer dizer que ele passou dificuldades em outros momentos, irmãos.
tenho tudo que preciso e muito mais. Então vai chegar um momento de abundância. Vai chegar um momento em que vai soberjar, irmão. Vai chegar um momento em que vai sobrar na sua vida, se você se manter fiel e se nós nos mantermos fiel. Enquanto isso, ele levanta pessoas que contribuíram financeiramente. Eu gosto de um texto que nós devemos ser firmes na fé, irmão, que é Hebreus 10, 23. Ele fala: guarde a firme confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O autor da epístola a Hebreus, ele fala para nós guardarmos nos tempos de dificuldade, porque nós temos uma leve tendência, irmão, de quando a situação é adversa, de quando o vento parece ao contrário, nós esquecermos justamente daquilo que nós declaramos com tanta fé. Estou esperando um casamento, mas aí começa a demorar, e aí começa a sair com outra pessoa. Sabe, o Senhor, que seja feita a sua vontade em minha vida. O meu filho vai voltar para casa, mas aí começamos a amaldiçoar o filho, amaldiçoar a filha, dizendo: esse menino não muda, essa menina não muda. E olha, o autor da epístola aos Hebreus, ele fala para nós guardarmos, justamente porque esses momentos de dificuldades, em situações adversas, em que nada acontece, em que nada vão fazer parte da caminhada, irmão. Mas ele nos chama falando justamente para mantermos firme a esperança, e a esperança é aquilo que nos locomove a dias melhores, e nesses dias a esperança tende a aparecer, a desaparecer, porque as pessoas associam a esperança, nós humanos, associamos a esperança justamente com as circunstâncias que nos cercam, e muitas vezes elas vão parecer contrárias. Mas ele fala: fiel é quem prometeu, ou seja, fiel é Deus, irmão. Então, como que nós nos movemos? Pela palavra, irmão. Foi justamente, Paulo estava experimentando um momento de bondade nesse momento. E Deus se agrada desse momento. É o que ele vai falar no momento, porque tudo tem um propósito. Ele fala assim, ó: elas são um sacrifício de aroma suave e uma oferta aceitável e agradável a Deus. Embora, irmãos, aqui a promessa seja de cunho financeiro, e muito bem-vinda naquele momento na vida de Paulo, ele precisava, e ele dividiu, a palavra fala que ele depois dividiu lá com uns irmãos que estavam necessitados em Jerusalém, no livro de Atos, se eu não me engano. Deus se agrada com as ofertas, irmão. Expressa, sabe, a reprodução do seu caráter, expressa que nós temos aprendido com ele. Jesus Cristo falou assim, ó: eu tenho feito essas coisas para vos dar exemplo, faça como eu falei, em João 13. Faça como eu fiz a vocês. E na verdade, é sobre tudo, irmão, sobre tudo isso. Agora, muitas pessoas, quando as coisas não dão certo, elas querem transformar o Senhor no seu servo. É como se fosse o gênio da lâmpada de Aladim. É como se fosse, sabe, uma pessoa, como se nós não servíssemos a Deus, mas que Deus estivesse aqui para servir a nós, irmãos. E não é assim que funciona. Não é assim no mundo espiritual. Primeiro o preparo e depois o ganho. Primeiro arrependei-vos, depois crede nas boas novas. Primeiro deixa o seu pai e a sua mãe e depois una-se ao seu esposo. A sua esposa, sempre para cada escolha haverá uma renúncia. E Deus se agrada com a oferta, e a oferta fala de uma renúncia. Agora não devemos, portanto, irmão, se apegar somente a ofertas de cunho espiritual, de cunho financeiro, como se fosse só isso. Por exemplo, eu paguei o dízimo na igreja, paguei as ofertas para um ministério, e então eu fiz a minha parte. Não, irmão, Deus quer ser o Deus, o Senhor de toda a sua vida. Ele quer a sua vida como um culto espiritual, porque Ele quer que nós de fato venhamos a andar como o Mestre andou. E Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito. E Deus tem essa mentalidade, uma mentalidade doadora, irmão. Uma mentalidade de oferta. Ele ofertou o seu Filho, Ele ofertou o melhor que Ele tinha para nós, para que nós não andássemos em culpa, para que nós não andássemos pesados, para que nós tivéssemos uma vida leve, uma vida plena. E nós vemos isso em outras expressões, como por exemplo Romanos 12:1, a qual Paulo chama, o próprio Paulo fala: portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que ele seja um sacrifício santo e agradável a Deus. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. E eu gosto porque ele fala de um sacrifício vivo, santo e agradável, e ele fala de um culto racional, irmão. De um culto racional, ou seja, pensado.
algo que nós damos voluntariamente e oferecemos a Deus em oração. Irmãos, eu vou falar algo aqui sobre a minha vida e eu sei que muitos podem não acreditar, mas eu separei totalmente a minha vida. Eu falei isso já para vocês e não falo para minha glória, falo sempre para a glória de Deus. O Senhor me impeliu a dar esse pequeno testemunho hoje, nessa parte aqui, enquanto eu estava pensando. Eu fico muito relutante porque eu sei que às vezes as pessoas não acreditam por causa daquilo que elas vivem, porque elas não conseguem. A palavra fala que nós devemos ofertar nossa vida total a Jesus. E eu ofertei, irmãos. Eu, por exemplo, eu sou solteiro, já falei para vocês, mas tem 4 anos, mais de 4 anos, que eu não me relaciono com ninguém. Não me relaciono, irmão. Não me relaciono, eu falo de cunho sexual ou namoro, porque eu cansei de perder tempo. Eu cansei, eu entendi que Deus tem algo maior e melhor para minha vida. Eu comecei a plantar a semente e sei que ela demora um tempo para florescer. E tenho paciência. E Deus supre, irmão, as nossas necessidades enquanto nós vamos. E é preciso acreditar nisso para dar conta. É preciso saber que você pode vencer. E nesse processo, irmãos, o que eu descobri? O prazer da minha companhia. Muitas pessoas se entregam a toques de outras pessoas. Chega no sábado, fala, faça a vontade, Deus. Aí chega no sábado, entra dentro do carro de um homem, entra dentro do carro de uma mulher, sabe aonde Deus vai e vai experimentar migalhas de amor, numa carência emocional. Tem pessoas que são assim, irmão. Tem pessoas que mantêm um contatinho ali no WhatsApp e na verdade essas pessoas, elas são narcisistas e até machucam essas outras pessoas, porque é só naquele momento de carência que aquela pessoa serve, sabe? Como se fosse um namoradinho, alguém para dar uns beijinhos e ela só deixa chegar a tal limite, sabe? Como se tivesse no controle, sabe? Mantendo um domínio para suprir ali a sua carência. Porque não conseguem ter prazer na sua própria companhia. Quando ficam sozinhos, os pensamentos são avassaladores. De cada 10 pensamentos, 11 são ruins. E se negam a passar pelo processo do deserto, mas sem saber que elas já estão no deserto e que provavelmente elas não vão sair. Agora, uma pessoa, por exemplo, que ofereceu a sua vida sentimental como eu, e eu falo isso de bom coração, sei que muitas pessoas não acreditam, mas, por exemplo, a minha mãe pode te falar, irmão, eu vivo com ela hoje, dentro da minha casa aqui, com ela, porque eu sou solteiro, eu já quase fui casado, mas não cheguei a me casar. E resolvi justamente porque eu via que doía muito se relacionar com as pessoas erradas. E eu quero alguém que seja segundo o coração de Deus para mim. E eu oro muito por isso, irmão. Então você acha que a minha semente não vai ser recompensada e entrega por Deus? É um sacrifício agradável e adorável. Muitas pessoas não concordam, irmão, e eu não preciso que concordem comigo. Eu preciso de crer naquilo que eu ofereci para Deus. Eu preciso me entregar. O corpo é meu, a vida é minha, então eu me entrego, eu me rendo. É simples, é algo que, sabe, as pessoas têm muita dificuldade porque já creem que não vão conseguir de fato, irmão. E se você já crê que não consiga, nem ofereça, porque você não vai conseguir, não vai. Você vai, aí a hora que bater a saudade, bater a carência, mas foi nesses momentos que eu experimentei o toque curador das minhas emoções de Deus. Foi justamente no momento. Você acha que eu não tive, irmão? Momentos de pico de ansiedade, de pico de carência, de um toque, de uma mulher, você acha que não? Mentira se eu falar isso, irmão. Não sou hipócrita, não vou agir na hipocrisia, jamais. Jamais. Olha, uma das coisas que Deus mais odeia é hipócrita. É aquele que fala assim, eu sou assim, sabe? Vive como uma vida de santinho, parece santinho, santinha, sabe? Aí é a ostentação que domina da aparência, né? Ali na internet, nas redes sociais, coloca fotos com versículos bíblicos, mas dos bastidores nós sabemos o que acontece, né? Toda a pornografia e tudo aquilo que apresenta, mostram seus corpos em redes sociais para as pessoas, irmão, e Deus não se agrada disso. Agora imagine, irmão, como eu falei, vocês podem perguntar para minha mãe. Se vocês quiserem, eu até chamo ela para falar para vocês, porque a minha mãe, ela de fato, ela vai dar testemunho de quem eu sou, porque ela convive comigo e quase 24 horas eu fico entrando e saindo. Eu tenho uma rotina bastante simples. E isso é uma entrega, irmão, é uma vida de entrega, de quem quer se entregar a Deus, de quem quer ter um casamento santo, de quem quer ter, sabe, um trabalho que glorifica a Deus, de quem quer ter um ministério, de quem quer ter um chamado,
de quem, sabe, entendeu que a sua vida representa o reino do céu aqui na terra. E nós precisamos chegar a esse nível. Em Efésios 5:2, Paulo fala: sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou como sacrifício a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito, porque o amor de Cristo por vocês foi para ele como suave perfume. E isso exala perfume, irmão, isso exala algo agradável ao trono de Deus, mas é uma decisão. Cada um deve se oferecer da forma que achar melhor, porque aí o Paulo continua falando aqui na carta, ele fala: e o mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Eu sei que, como eu, existem pessoas assim. Não sou só eu, não. Eu sei que existem pessoas, existem homens de verdade que se entregaram, existem mulheres boas, sabe? Agora, quem você acha que Deus vai conectar um com o outro? Aquele que dá uma escapulidinha de vez em quando, você acha que ele vai me conectar uma pessoa assim? Sinceramente? Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus é um Deus provedor e ele dá a cada um de acordo com a sua entrega. Tem muitas pessoas que esperam o melhor de Deus, meu irmão, mas entrega, sabe? Como aquelas ofertas lá de Malaquias 1, entrega o cordeiro defeituoso, né? Entrega o cordeiro manco, né? E aí querem esperar o melhor de Deus, irmão, não tem como. Eu quero te falar, minha irmã, não tem como. Se você tem vivido dessa forma, é melhor que você transforme o seu pensamento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para Deus tem que ser o melhor. Para Deus, a vida. Para Deus, irmão, é tudo. E não existe esse negócio de meio de caminho. Se você der um pouco para Deus, não quer dizer que ele não vai dar, mas você vai ter um pouquinho dele. Só um pouquinho. Para experimentar a plenitude, irmão, você tem que entregar a plenitude da sua vida a ele. Você tem que entregar, minha irmã, a plenitude da sua vida para ele, sem dúvida, sem reservas, sabe? Sem preciosismo, sem pragmatismo. Não, é só até aqui, Deus. Aí a hora que chega para limpar aquela parte imunda do coração, sabe, que nós precisamos passar pelo deserto e querer passar por ele, ficar sozinho. E o deserto, ele é avassalador de sentimentos, ele coloca os nossos sentimentos ao mais extremos, mas é sabendo que Deus está conosco, mesmo naqueles momentos ruins, e ele é capaz sim de suprir todas as nossas riquezas. Filipenses 4:13, ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece, irmão. Mas eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 e 11. Fala assim, ó: porque Deus, que dá a semente para o lavrador plantar, e mais tarde boa produção para colher, e gastar, dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele as fará crescer, a fim de que vocês possam colher da sua colheita os frutos da sua justiça. E eu quero perguntar, meu irmão, o que você tem plantado? O que você tem plantado, minha irmã? Plante o bem ou plante o mal? A semente, ela é essencial. No versículo 11 ele fala: sim, Deus lhe dará muito, a fim de que vocês possam dar com generosidade. E quando nos levarmos as suas ofertas àqueles que as necessitam, a sua generosidade resulte em gratidão e louvor a Deus pela ajuda de vocês. Você ajuda alguém, meu irmão? Você ajuda alguém, minha irmã? Você já... Sabe, eu, por exemplo, nessa parte financeira, eu escolhi. Olha, é muito difícil, porque às vezes nós podemos nos conectar, como nós vimos aí a questão da bola de neve que tem rolado, a uma igreja que é totalmente uma sinagoga de Satanás. E eu falo isso sem medo nenhum, tem muitas por aí, irmão. Sabe, com pastor fingido, pastores narcisistas que não se importam com a ovelha, que só sugam a gordura da ovelha. Mas existem pessoas, eu, por exemplo, eu escolhi, sabe, 3 ministérios, e são homens que eu sei que levam o evangelho, não só o evangelho de açúcar, só das promessas, mas o arrependa-os. Pessoas que edificaram a minha fé, irmão. Eu contribuo com os ministérios delas, sempre que posso. E também sempre que possa, ajudo as pessoas na rua. E Deus sempre me dá sementes para que eu possa fazer isso, irmão. Então é algo que eu faço também, é algo que eu escolhi fazer, que eu vi que era da melhor forma. Para quê? Para que o dinheiro não venha tomar conta do meu coração, irmão. Deus jamais enriquecerá uma pessoa que é mesquinha, que é avarenta, que guarda o dinheiro para si mesmo. Não, jamais. Deus não. Satanás pode até enriquecer, ele tem poder, meu irmão, mas aquilo que Satanás dá com a mão, ele tira com as duas. Então, sabe, Deus é um Deus ainda de provisão, então ele supre com força,
com ânimo, com coragem. A palavra fala: agora toda a glória seja dada a Deus, nosso Senhor, para sempre. Amém. E jamais podemos nos esquecer disso, irmão. Por quê? A glória é de Deus, a força, a vontade de vencer e tudo que nós temos, irmão, é Deus. Vocês já pararam para pensar que você não conseguiu recusar aquela semente, aquela visão que o Senhor deu, mesmo querendo parar muitas vezes? Por quê, irmão? Porque a visão é maior, é de uma pessoa maior do que nós, é de um Deus todo-poderoso, que é fonte de todo o poder e de toda a glória. Então não se esqueça, meu irmão, porque não se esqueça, jamais esqueça de dar a glória para Deus. 1 Crônicas 16, 29 fala assim: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham perante ele, adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Ou seja, meu irmão, na beleza da sua santidade, lembrando que Deus é santo e Ele dá o melhor para nós. No versículo 21 e 22 ele fala: transmitam minhas saudações a cada um, povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhe envia saudações, especialmente aos que pertencem da casa de César. Esses da casa de César, irmão, eram oficiais romanos que Paulo, quando estava preso, a vida dele alcançou aqueles homens e eles começaram a pregar o evangelho através da vida de Paulo. Então, irmão, não se esqueça de ninguém que te estendeu a mão no caminho de dificuldade. Paulo era rejeitado pelas outras igrejas, mas estava mandando saudações. Os irmãos que estavam com ele estavam se abraçando ali mutuamente através de uma carta que ficou registrada nos anais do século, na Bíblia. Então não se esqueça de ninguém que estendeu a sua mão para você durante a caminhada, a quem foi difícil. Tem pessoas, irmão, que, sabe, quando acontece alguma coisa ruim, já descartam: não, você não serve mais para mim. Mas durante o tempo que estivemos ali presente, porque todos nós temos defeito, não é verdade? Mas durante o tempo que estivemos perfeito ali, presenteamos, providenciamos momentos de alegria, nos trataram bem. Quando precisaram de nós, estavam ali. Mas tem pessoas que não, irmão. Tem pessoas que nos amam no melhor momento e no pior momento. Que tipo de pessoa, meu irmão, você é? Que tipo de pessoa você é, minha irmã? Que nós venhamos a ser como eles, que se saudam, que não se esquendam, que se estendam a mão. Salmo 50, 23 fala: aquele que traz a sua oferta de gratidão está me honrando. É o Deus falando. Que se esforça para andar nos meus caminhos receberá salvação de Deus. Então uma oferta de gratidão às pessoas, irmão, também faz parte. Um coração grato. Você já viu que o ingrato, irmão, ele tem memória curta? Ele se esquece, sabe? Ele tem problema de amnésia. Se esquece de tudo que você fez para ele. Mas que nós não venhamos ser assim, irmão. Por quê? Para que nós não venhamos nos privar da graça de Deus. E por isso Paulo fala que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Ele termina a carta dessa forma, irmão: no espírito de vocês, porque é o nosso espírito que nos dá conexão com o céu. Esse espírito aqui não é o Espírito Santo, é o nosso espírito, o espírito do homem. E a graça do Senhor Jesus deve vir justamente, irmão, pelo que o Senhor Jesus fez, pela obra da cruz. Aquilo só é acessado mediante a tudo isso, irmão, que eu falei, a levar uma vida no caminho de Deus. Olha, e devemos saber que tudo é pela graça, irmão. Em Tito 2,11, Paulo fala a Tito, fala assim, porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecido para todos. Quero ler na versão Ferreira de Almeida, fala assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, irmãos. E que elas sejam com vocês, irmãos, que elas possam, sabe, de fato, conduzir a todos nós nesse caminho de piedade e devoção, porque somente esse caminho que nos leva a uma vida plena e uma vida a qual nós alcançaremos a salvação por meio daquele que nos amou primeiro, Cristo Jesus. Quero terminar com o número 6, 25, irmão. O número 6, 25, a palavra do Senhor Deus diz o seguinte, fala assim, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Deixa eu ler na versão atual, porque reflete justamente a questão da graça. Fala que o Senhor trate com bondade e graça e misericórdia. E que possa ser assim na nossa vida, meu irmão, todos os dias. E que nós possamos, com aquilo que recebemos, compartilhar com todos à nossa volta. Assim, o mundo será invadido de amor. E nós vamos transformar o mundo.
Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau.